Louvado seja o nome do Senhor. Convida a igreja a estender as suas mãos para a vida da pastora. Nós vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, eis aqui, Senhor, a tua filha qual o Senhor tu escolheu para estar trazendo a palavra nessa noite. Senhor, eu venho lhe pedir, Senhor, que enquanto ela estiver aqui, Senhor, entregando aquilo que tu já palestraste com ela, tu venha, Senhor, a favor, Senhor, da necessidade da tua serva, meu Senhor da glória. Tu venha a favor, Senhor, daquilo que ela tem orado, que ela tem clamado a ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por manter a tua filha de pé. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, que eu creio que tu já deu renovo. Ah, Deus querido, Deus amado, tu é um Deus que guarda, tu é um Deus que blinda. Continue guardando a tua serva, continue, Senhor, sustentando. Continue, meu Senhor, nos dando saúde. Senhor, eu lhe peço, joga por terra, Senhor, toda língua que se bate ao contrário contra a vida da tua filha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai tomando ela, Senhor, da cabeça, a ponta dos pés. Deus querido, Deus amado, continue segurando na mão dela, meu Senhor da glória. Porque grandes coisas, Senhor, tu ainda tem para fazer, Pai querido, Pai amado. Frustra, Senhor, o plano, Senhor, de Satanás contra a vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, Deus amado, eu já te agradeço, meu Senhor. Eu já te agradeço, Pai, por tudo, Senhor, tu vai entregar a tua filha nessa noite. Ah, Jesus. Ela vai estar aqui, Senhor, ministrando, Senhor, para a tua igreja. E tu, Jesus da glória, estará vindo ao encontro dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Você possa continuar Deus. de pé. Amém? Nós vamos estar lendo a palavra, mas antes nós vamos estar ministrando um louvor. Aleluia. Né? Porque a presença do Espírito Santo, ela no ambiente, né, é que ela faz maravilhas, irmãos. Porque de nós mesmos nós não temos nada, mas é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que trabalha. Aleluia, Jesus. Então, eu queria estar nessa noite louvando, que você possa colocar teu coração voltado às coisas do alto, porque Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. E é Ele que quer falar contigo e comigo nessa noite, porque eu também vim aqui ouvir a voz dele, amém? Aleluia. Então fala com Ele nessa noite. Meu Consolador, deixa Ele te tocar, deixa Ele sarar a tua ferida. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo. Deus, Jesus da glória. E mesmo assim moras em mim.
retire de mim. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Rabascarabaia, Churiboca, Cantarábia, Churabaca, Canturibarabachúbia. Oh, chame por ele, o Espírito Santo, enche este lugar da tua glória. Aleluia, declare que ele é santo. Tu és santo. E outra palavra se faz necessária para te descrever. Sempre santo, sempre santo. Tu és santo. Aleluia. Tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Aleluia. Glória, aleluia. Oh, glória, aleluia. Meu amigo, tu és santo. Tu és santo. Ele é o renovo, ele é o consolo. Ele é o teu ajudador. O Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda ele. Aleluia. Aleluia, porque você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque você tem o Espírito Santo de Deus contigo. Aleluia. Você tem tudo de melhor, meu irmão. Tem pessoas que desprezam a presença de Deus. Mas nessa noite nós estamos aqui com o Espírito da verdade que está nesse lugar. E nós decidimos estar aqui hoje para adorar esse Espírito Santo que está comigo e contigo todos os dias. Que está comigo e contigo todas as horas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a tua palavra aí, irmãos, a Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo de número 18. Aleluia. Verso de número 35. Deus seja louvado porque Ele está no nosso meio. Aleluia. Deus seja louvado porque nós viemos aqui hoje para buscar aquele que tem a mudança que eu e você precisamos nessa noite. O clamor que vai, aleluia, mudar a tua vida. Aleluia. Jesus vai nos ensinar a clamar nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lucas capítulo 18, a partir do verso 35. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler essa história, né? Que para muitos aqui já é conhecida, mas foi a palavra que Deus, né, ministrou ao meu espírito para que estivesse trazendo nessa noite para a igreja do Deus vivo que está neste lugar. Amém. E aconteceu que, chegando de perto a Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando-se ele até Jesus, perguntou-lhe: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse-lhe: Que seja recuperada a tua visão, e a tua fé te salvou. E logo viu
e seguiam glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores e glórias a Deus. Aleluia. Você pode sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus, Aleluia. Nós estamos aqui diante de um texto, irmãos, que é um texto muito maravilhoso, ao qual, eu gosto muito das histórias de Jesus, porque eu costumo dizer que Jesus não passava em lugar nenhum sem um propósito. Ele não passava, ele não ia a lugar nenhum se ele não tivesse algo para realizar e algo para fazer na vida de alguém, ou num ambiente, ou numa situação de que alguém estava passando uma situação difícil, um problema grande, ao qual Jesus, ele ia naquele lugar, disposto a curar, libertar, salvar e operar maravilhas naquele lugar. E eu já quero falar algo da parte de Deus aqui nessa noite, irmãos. Jesus, ele não passa em lugar nenhum que não seja para operar um milagre, uma cura, para liberar uma vitória na minha e na tua vida. E eu quero dizer para você, irmãos, nessa noite, Jesus, ele está passando aqui, porque aqui hoje, nesse exato momento, é a minha e a tua Jericó. Nós entramos aqui hoje, talvez como esse cego. A gente não sabe se ele era cego de nascença ou não. Uns dizem que sim, uns dizem que não, que ele não era cego de nascença, que ele ficou cego no decorrer da sua vida. Mas esse cego, aqui a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega em Jericó, existe um cego na beira do caminho. A beira do caminho vai dizer, irmãos, que esse homem estava sem direção, sem rumo. A Deus dará, não sabia o que seria da vida daquele cego. Ele estava sentado na beirada de um caminho qualquer, daquela cidade chamada Jericó. E a Bíblia vai dizer que vem Jesus passando pelaquela cidade, aleluia. Tu acha que Jesus entrou em Jericó, irmãos, e não tinha propósito, e não tinha projeto, e Jesus não estava determinado a chegar naquele lugar para fazer cura, milagres, maravilha? E Jesus já não sabia que ia se deparar no caminho com um homem cego, mendigo, que estava ali sentado sem perspectiva de vida. E de repente aquele homem, ele vai ouvir dizer, porque ele ouve o barulho da multidão. O cego, ele está sentado ali, eu costumo dizer que cego não enxerga, mas ouve muito bem, eles ouvem muito bem. E de repente aquele cego está sentado naquele caminho, mendigando, pedindo uma esmola, porque ele tinha, naquela época, não é igual hoje, que você encontra aí em qualquer esquina pessoas sentadas, moradores de rua, ali pedindo algo, ou morando debaixo de um viaduto, não. A pessoa tinha que ter autorização para ser mendigo. Agora você vê, irmãos, pensa bem na situação desse homem. Ele era autorizado a mendigar, ficar sentado à beira do caminho, pedindo esmola, autorizado por Roma. Ele tinha uma capa, e aquela capa que cobria ele, ela mostrava às pessoas que passavam pela frente daquele cego, que ele estava autorizado a pedir esmola, que ele estava autorizado a ser mendigo, sentado à beira de um caminho qualquer. Mas chegou um dia, chegou um momento que alguém veio entrando em Jericó, para encontrar esse homem que era mendigo, que estava ali naquele caminho, naquela condição de pedinte, naquela condição de não ter ninguém, de estar ali dependendo de um, de outro. Mas vem chegando alguém em Jericó que vai mudar a vida daquele homem. Ele não sabe, mas Jesus já sabe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que está aqui nessa noite e que tem uma palavra para mim e para você. Você não está só à beira do caminho. Você não está à mercê das pessoas, porque ali o cego, ele precisava da esmola daqueles que passavam para comprar um pãozinho, para comprar uma comida, para poder beber uma água. Ele estava totalmente dependente das pessoas. Ele estava num caminho ao qual ele estava lançado à sorte, lançado ao vento, não sabia o que ia ser da vida dele, não sabia qual era a expectativa, ele só sabia que ele tinha uma autorização para ser mendigo.
para ficar sentado à beira do caminho, pedindo esmola para aqueles que passavam. Irmãos, mas nesse caminho vai passar alguém que vai mudar a história desse homem. Aleluia. Eu quero dizer para você que talvez você também está perdido num caminho. Na noite desse dia, Deus manda eu falar para você que talvez está sentado à beira de um caminho, e por conta da situação que você tem vivido, dos momentos que você tem passado, irmão, aquele cego, ele não queria ter aquela capa, porque aquela capa era sinal de vergonha. Quem olhava um cego com uma capa sentado à beira do caminho, já sabia que tinha autorização para pedir, para esmolar, para mendigar. Então não era algo, irmãos, que fosse de honra, não, era algo de vergonha. E talvez nas nossas vidas hoje a situação não é diferente. Você se encontra à beira de um caminho com uma capa que você não queria usar. Porque se fosse uma capa, irmãos, de honra, uma capa importante para dizer que era alguém importante, que era alguém que estava amando do rei, amando da família real, mas não era. Era uma capa de vexame, era uma capa de vergonha para aquele cego sentado à beira daquele caminho. E às vezes a gente, não é porque a gente quer, mas é porque a situação nos leva a caminhos que às vezes a gente vai ter que pedir uma capa para poder ficar sentado no caminho pedindo ajuda, pedindo socorro a alguém. Quem nunca passou, quem não está passando por um momento desse, que você precisa estar ali na dependência de alguém para te estender a mão para ajudar você. Mas aquele cego, como eu falei aqui, ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E ele ouve uma multidão se aproximando, um barulho, um burburinho. Eram pessoas que vinham ali junto de Jesus, porque onde Jesus ia, tinha uma multidão muito grande que seguia Jesus. Tinha curioso, tinha os discípulos, tinha aqueles que viam Jesus operar um milagre, cria nele e seguia ele, andando com ele, com a sua fé firmada nele. E de repente aquele cego ele começa a ouvir um barulho. Ele começa a ouvir uma multidão, uma movimentação diferente do lugar onde ele estava. Ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele está nesse lugar, meu irmão. Aleluia. Deus está nesse lugar. É por isso, sabe, que às vezes eu falo com Deus e falo, Senhor, eu sei que as batalhas travadas aqui é muito grande. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele passa nesse lugar. Ele passa nessa casa de oração. Verdade. Tem lugar que Jesus não passa, irmãos. Tem lugar que é fake news. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou no altar e Deus sabe que eu estou falando aqui com o meu coração até triste, porque é verdade. Tem lugar que é fake news. Mas aqui eu sinto Ele, aqui eu sei que Ele passa. Glória a Deus. Aqui eu sei que nessa noite é uma Jericó. E existem cegos, Bartimeu, neste lugar hoje, que não podem talvez ver o que está acontecendo, mas pode ouvir. Deus está falando contigo nessa noite, comigo. Talvez você não está vendo a solução chegar, mas eu quero dizer para você, abre os teus ouvidos espirituais, porque você vai conseguir ouvir que está tendo uma movimentação diferente. O cego ouviu, aleluia, e você vai ouvir um barulho diferente, um burburinho diferente, porque está vindo uma multidão, que não é qualquer multidão, irmãos. Era uma multidão que estava vindo com Jesus. Era uma multidão que estava vindo com o Mestre. Era uma multidão que estava vindo com alguém que tinha poder para chegar em Jericó e mudar a vida daquele cego. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez hoje você não consiga ver que as coisas estão mudando na tua vida. Talvez você hoje não consiga enxergar. Esse homem também não enxergava, mas ele já estava sentindo que estava chegando algo, aleluia, em direção a ele, que ia mudar a vida dele. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor vai fazer você ouvir, aleluia, o barulho, o burburinho, o reboliço de que algo está chegando em direção à tua vida para mudar a condição que você está hoje. Deus, Ele não quer ninguém vivendo na mendicância. Às vezes, irmãos, é mendicância de afeto, mendicância de carinho, de atenção.
As pessoas às vezes não é só mendigo porque pede esmola, não. Às vezes a pessoa está mendigando porque está ali sendo, né, alguém que está pedindo algo para outra pessoa. E a pessoa muitas das vezes nem dá. Você já viu, às vezes as pessoas ficam com a mão ali, ó, estendida pedindo uma moeda. E tem uns que passam e não dão nem atenção. Não, por quê? Porque não querem parar para olhar para o sofrimento do outro. Não dá nenhuma moedinha, passa direto. O problema não é teu, é dele que está sentado à beira do caminho. E às vezes a gente vive assim. A gente precisa de uma oração, a gente precisa de uma palavra, a gente precisa, né, de alguém para nos dar uma orientação num momento difícil. Mas às vezes a gente está à beira do caminho. Quem vai passar vai olhar para você, vai ver você com uma capa autorizada por Roma para mendigar, vai dizer: eu vou parar para dar atenção a um mendigo, a um pedinte. Eu tenho muito mais do que fazer. Mas eu quero dizer para você, Jesus parou para ele. Aleluia, Deus. Jesus parou para ele. E de repente, quando ele vê aquela multidão se aproximando, ele vai entender que quem está vindo ali é muito especial. Quem está vindo ali no meio daquela multidão é alguém que tem o poder nas suas mãos para mudar a vida dele. E o texto vai dizer que ele pergunta quem é. Ele não pode ouvir, ele não pode ver, mas ele está ouvindo. E ele sabe que alguma coisa estava diferente naquele lugar. Aí ele vai e pergunta para as pessoas quem é. E eles falam para ele: é Jesus Nazareno. E quando eles falam Jesus Nazareno, eu acredito que aquele cego começou a saltitar de alegria. Sabe por quê? Porque aquele cego sabia que a oportunidade de mudança da vida dele estava chegando em Jericó. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. A vergonha daquele cego estava com as horas contadas, porque ele estava esquecido em Jericó, pelos homens, talvez pela família, porque ele estava na condição de cego e de mendigo, mas ele não estava esquecido por Jesus. Jesus entrou em Jericó com propósito. Jesus entrou aqui hoje com propósito. Aleluia. Jesus vai entrar na tua casa com propósito. Jesus vai entrar no teu trabalho com propósito. Pode parecer que você está esquecido pelos homens, mas eu quero dizer que já tem uma multidão trazendo a notícia que Jesus está chegando para resolver teu problema. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aquele homem, ele começa a se alegrar. E ele não vai perder tempo, irmãos, ele vai começar a chamar. A Bíblia diz que ele começa a clamar. A Bíblia não diz que ele grita, a Bíblia diz que ele clama. E clamor, né, não são gritos, porque gritos às vezes pode ser gritos de euforia, mas quando a Bíblia fala, né, como a minha Bíblia diz que ele clama em voz alta. Então aquele homem, ele não está gritando, ele está clamando com o coração dele, pedindo a Jesus que ore por ele. Jesus está passando no meio de uma multidão. E talvez porque ele era cego, como é que ele ia levantar e ia, né, entrar no meio da multidão para chegar pertinho de Jesus? A dificuldade tinha, e era grande na vida do cego. Então ele arrumou uma maneira, um jeito de chamar a atenção de Jesus. Se eu não posso ir até lá, eu vou começar a clamar aqui. E eu sei que ele vai me ouvir. E o cego começa a clamar em voz alta, irmãos. Clamou da alma daquele cego: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar ali com a alma dele. Ele começou a pedir. Ele começou ali, né, a expressar que ele precisava de socorro. Ele precisava de ajuda. E de repente, as pessoas quando viram, né, aquele cego clamando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, talvez olhou para ele assim: o que esse ceguinho quer com Jesus? Ele está achando que Jesus vai parar para dar atenção para ele? Um cego, mendigo, aonde que Jesus vai parar? Se Jesus tem um propósito em Jericó, se Jesus foi para Jericó com um propósito de estar naquele lugar, vai parar para dar atenção a esse cego clamando, gritando, insistindo: aí, filho de Davi, tem compaixão de mim? Irmãos, o inimigo, ele tenta calar nossa voz. O inimigo, ele tenta sufocar nossa oração, nosso clamor. Quanto mais você ora, quanto mais você clama, Satanás, ele coloca no teu ouvido, na tua mente, que não vale a pena orar, que não vale a pena clamar, que não vale a pena insistir
naquilo que você tem colocado diante de Deus, naquilo que você tem falado para o Senhor, que você precisa. O cego precisava de um milagre. Eu preciso de um milagre, você precisa de um milagre. Aleluia, Deus. O diabo quer, sabe o quê? Uma capa de Roma sobre os teus ombros, para dizer que você está sendo marcado por algo que vai te humilhar, te desprezar diante da sociedade. Aquilo ali era uma capa de vergonha, de humilhação. Mas Deus não tem essa capa para mim e para você, não. Deus não tinha nem o cego. Deus olhou para aquele cego, né, com compaixão, irmãos. Jesus, quando olhou para ele, falou assim, ó, tá ali, coitado, à beira do caminho, só precisando de um milagre, só precisando de uma mudança de vida, só precisando de alguém que vai liberar uma palavra sobre a vida dele, sobre ele, sobre a causa que ele está vivendo, para mudar o cativeiro que ele está, a condição de humilhação que ele está passando. E aí eles tentam o quê? Calar a voz dele. O diabo, ele tenta calar a minha voz e a tua voz. Ele se levanta com armadilhas, ele usa pessoas, ele usa momentos, ele usa situações para querer calar o quê? A nossa voz, o nosso clamor da nossa alma, quando a gente está clamando a Deus pedindo, filho de Davi, vem me socorrer. Não era qualquer clamor desse homem não, irmãos, era um clamor de alma, era um clamor, irmãos, que ele fazia de coração. Ele sabia quem ele estava clamando. Ele chamava filho de Davi, porque ele sabia que Jesus era da linhagem de Davi. Então ele chamava Jesus, né, de uma forma especial. Ele podia dizer, Jesus Nazareno, me socorre, me ajuda, mas não. Ele falava, filho de Davi. Ele sabia que Jesus era de uma linhagem especial. Ele sabia quem estava passando naquele lugar. Então ele não clamava de qualquer maneira, porque não adianta fazer oração de qualquer maneira. Eu oro todo dia, eu oro sempre, eu tenho meu momento de oração, mas será que a tua oração está passando do teto? Será que a tua oração ela está movendo o coração de Jesus a teu favor? Porque o clamor do cego, irmãos, fez Jesus parar. O clamor do cego fez Jesus parar e ouvir de onde estava vindo aquela voz que pedia socorro. Jesus quer ouvir a tua voz. Aleluia. Se tu entra aqui na casa do Senhor, Jesus está aqui, você tem que clamar, tem que estar na ligação do céu, irmãos. Aleluia. Tudo que o diabo quer é roubar a ligação da igreja. Seja na hora da oração, na hora da palavra, sabe por quê? Porque ele sabe que se você está ligado com o céu, se você está ligado com Jesus, se você está entendendo que ele está aqui, que ele se faz presente, e a qualquer momento ele pode ouvir até o desespero da batida do teu coração. Que às vezes a gente não consegue orar com palavras, mas o nosso coração acelerado fala muito para Deus. Ele sabe da tua aflição, da minha aflição. Aleluia. E às vezes o inimigo ele faz o que? Ele tenta calar nossa voz. Não vou orar não, não vou fazer não vou obedecer não vou dar ouvidos não. Era o que essa multidão estava fazendo, impedindo o cego de receber a vitória dele. O diabo, ele se levanta para querer impedir a nossa vitória também, para calar a nossa voz. O diabo tenta nos parar, ele tenta nos congelar, ele tenta esfriar a nossa fé. Mas aqui o cego continua clamando, o cego continua insistindo. Aleluia. Desde que eles estão ali mandando o cego se calar, o cego é insistente. Você está sendo insistente na tua oração? Você está sendo insistente na tua busca? Ou no primeiro ventinho, na primeira situaçãozinha, você para de clamar, vou clamar mais não, vou buscar mais não, quero ser crente mais não. Irmãos, é tudo que o diabo quer, é tudo que o diabo gosta, que você recue e abre mão da tua bênção. Mas esse cego aqui foi perseverante, queriam calar ele, queriam que ele parasse de clamar. Sabe por quê? Eles sabiam muito bem que se aquele cego continua orando, continua clamando, Jesus ia parar e ia curar aquele homem. Jesus ia chegar para ele ali como chegou, e ia colocar aquele cego de pé, aquele cego esquecido, aquele cego enganado, aquele cego talvez que estava ali, irmãos, passando muita vergonha, muita humilhação. Jesus ia dar um baixo naquela situação. Então ele continua clamando, e a Bíblia fala que Jesus parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando a ele, Jesus perguntou. Jesus parou e falou, agora traz ele aqui. Aleluia. Jesus não foi até ele não, irmãos. Jesus mandou trazer
cego, traz ele. Sabe por quê? Era muito fácil Jesus sair do meio da multidão e ir lá para curar o cego. Mas eu vou dizer para vocês, sabe por quê? O cego, como é que ele veio no meio de uma multidão, andando, sem enxergar, para chegar até Jesus? Teve sacrifício. Ele teve que vir se arrastando, talvez se segurando, se apoiando em alguém, né? Andando assim, ó, preocupado em cair, preocupado em não esbarrar, preocupado em não dar certo, para chegar até Jesus. E Jesus, às vezes, ele fala conosco, traz ela aqui. Ah não, Jesus, hoje eu não vou não, porque hoje está chovendo, hoje está frio. Ah não, hoje não, Jesus, porque eu tenho aquele compromisso. Ah, hoje não, Jesus, porque eu estou cansado, eu estou preocupado, eu tenho que varrer a casa, eu tenho que fazer isso. Jesus deu a ordem para o milagre acontecer, irmãos. Mas o esforço tinha que ser do cego. Jesus podia dizer, não, esse aqui, coitado, eu vou lá, vou curar ele, não vai conseguir chegar aqui até mim. Tem uma multidão aqui me apertando, vai ser difícil o cego chegar. Mas aqui Jesus está mostrando aqui, Jesus queria esforço. Jesus também queria o sacrifício do cego. Então ele teve que se levantar, ele teve que ir até Jesus. Ele teve que se esforçar para receber a bênção dele. E hoje em dia, irmãos, cadê o povo que se esforça para receber a bênção? No tempo do fast food, pediu, está pronto? Ninguém mais quer esperar. Como Ana esperou, como Sara esperou, como muitos outros da Bíblia esperaram milagre anos para receber o milagre. Se não chegar hoje, eu desvio. Se não chegar hoje, eu vou me embora da igreja. As pessoas querem tudo rápido, mas não quer esforço, não quer sacrifício, e quer vitória, e quer receber bênção. Houve um sacrifício da parte do céu. E ele chegou até Jesus. E Jesus falou para ele assim, o que tu queres? O que tu queres que eu te faça? Aleluia. Poxa, Jesus não está vendo que o homem é cego? Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Jesus, ele podia curar aquele cego ia ficar curado, e depois a condição que aquele cego tinha, porque ele tinha uma autorização para ser mendigo, né, para pedir esmola de Roma, ele ia perder a capa. Aí Jesus falou para ele, tem certeza? Era isso que Jesus estava falando. Tem certeza que tu quer ver? Porque quando eu abrir teus olhos, não tem mais volta. Aleluia. Tu está entendendo o que Jesus está falando? Porque às vezes tu prefere ficar cego a vida toda do que ver Jesus te curar. E a partir daquele momento tu vai começar a ver coisas que tu não via. Tu vai perder dependências que você tinha, que agora você não vai ter mais. Porque o cego perdeu a capa. Aqui em Lucas, né, ele não fala, mas lá acho que em Marcos vai dizer, né, que deixando ele a capa, ele foi até Jesus. Irmãos, para você ir até Jesus, tem que deixar a capa do conforto. A capa garantia algo para aquele cego, mesmo que fosse algo de humilhação, garantia ele ser um mendigo em Roma naquela época. Mas a Bíblia diz que quando ele vai para o encontro com Jesus, ele larga a capa, ele lança a capa fora. Sabe por quê? A capa não podia ser um impedimento daquele cego ter uma mudança na vida dele. E às vezes Jesus quer mudar a tua vida, mas sabe o que acontece? Tu está agarrado na capa. A capa é a tua zona de conforto. Para ver o milagre acontecer, você tem que deixar a capa. O cego Bartimeu, ele largou a capa e foi. Por quê? Ele, acredito eu, irmãos, que aquela fé dele era tão grande que ele falou, eu não preciso mais disso aqui. A partir de hoje a minha vida vai mudar. Não preciso mais de favor de Roma, porque Jesus vai começar a fazer algo na minha vida diferente, que eu não vou mais precisar ficar à beira do caminho pedindo esmola. E às vezes você não quer largar a capa que te leva para a zona do conforto. Aí Jesus quer entregar um milagre na tua mão, quer fazer algo acontecer e você está preso à capa. E você não quer largar a capa de jeito nenhum. Como é que você quer ver milagre? Jesus falou para ele, tu quer? O que tu queres que eu te faça? Ele falou, eu quero ver. Sabe por quê, irmãos? Jesus perguntou a ele. Porque Jesus estava falando assim para ele, tem certeza mesmo que tu quer ver? Tem certeza mesmo que a partir de hoje tu quer uma mudança de vida? Tem certeza que tu quer que hoje eu faça uma obra a teu favor e mude a tua história? E mude o teu destino? Você quer mesmo? Ou você quer continuar naquela condição sentado na beira do caminho, pedindo a um, pedindo a outro, autorizado por Roma,
sendo mendigo até os últimos dias da tua vida, sem ver nada, sem perspectiva alguma. E às vezes Jesus tem que perguntar, irmãos, sabe por quê? Volta a ver. Eu estou sentindo falta lá daquele tempo lá que eu estava na beira do caminho, que eu ficava lá sentadinha na minha zona de conforto. Um passava, me dava uma moeda, me dava uma comida, me dava uma água. Estava tão bom. Às vezes, irmãos, a tua zona de conforto está favorável para você. Por isso que Jesus pergunta, tu quer mesmo? Quer mesmo sair dessa condição que tu está vivendo? Ou tu quer continuar? Tá bom aqui, ó vida, ó céu, ó problema, ó situação difícil, eu vou empurrando com a barriga e tá bom do jeito que tá. Então Jesus falou para o céu, quer ver mesmo? Eu vou te curar. O meu objetivo aqui hoje é abrir teus olhos, mas eu quero saber se você quer. E ele falou o quê? Eu quero ver. Eu quero ver. O cego queria ver mudança na vida dele. Você quer ver mudança na tua vida hoje? Ou tu quer continuar nessa condição que você está vivendo? Passa ano, sai ano. Você é um coitadinho de sempre. Você é a mesma de sempre. As coisas não mudam. As coisas sempre dão errado. Um tem uma peninha daqui, o outro estende a mão daqui, o outro dá um conselho daqui. Mas e a tua vida, os teus projetos? Cadê que muda? O cego tomou uma decisão. Hoje eu largo a capa. Hoje eu largo a capa. Hoje eu não quero mais saber de mendigar pelo caminho. Hoje eu quero viver uma nova história. Aí Jesus falou, tu quer? Então eu vou fazer. Irmãos, tudo que Jesus quer é mudar a minha e a tua vida. Tudo que Jesus quer é trabalhar em meu favor e teu favor. Jesus não joga contra. Nunca vai jogar contra mim e você. Mas às vezes somos nós que jogamos contra Jesus. Ele quer operar e você não quer deixar. Você não quer soltar aquilo que está te prendendo numa condição de humilhação, de frustração. Não quer deixar para trás o teu passado. Larga a capa. Larga a capa nessa noite. Porque Jesus marcou um encontro contigo aqui. E a Bíblia vai dizer que a visão do cego voltou. E Jesus falou, a tua fé te salvou. Aleluia. Teve salvação para o cego. Teve transformação divina para o cego. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava glória e cantava louvores. Teve manifestação de poder no meio da multidão. Aleluia, o cego tomou uma decisão que ele já tinha que ter tomado. Às vezes, irmãos, a oportunidade é única. Jesus passou ali em Jericó, porque Jesus ia passando com um propósito, mas tinha um projeto final. Ele ia passando, ia salvando, ia libertando, ia curando, mas tinha um projeto final. E eles tinham que agarrar oportunidades quando Jesus passava. Foi isso que o cego fez, ele não perdeu a oportunidade. Porque ele sabia que Jesus estava passando em Jericó. E quando é que Jesus passou em Jericó de novo? Então aquele dia era a oportunidade do céu. Nessa noite que eu estou falando contigo, é a tua oportunidade hoje. Aleluia, Deus. Jesus está passando aqui hoje em Jericó. Jesus está aqui hoje. E Jesus está passando aqui para te dar a oportunidade hoje de você largar aquilo que te prende ao passado. Aquilo que te traz vexame, vergonha, aquilo que traz humilhação para a tua vida. Se você largar a capa hoje, tu vai viver uma nova história. Aleluia. Tu imagina esse cego, irmãos, contando um testemunho, escrevendo um livro de superação, porque foi o que ele viveu. De mendigo a discípulo, porque a Bíblia diz que ele se tornou um discípulo e seguia Jesus. Ele se tornou um homem de Deus, uma pessoa que tinha visão, uma pessoa honrada, uma pessoa que seguia Jesus. Jesus tirou ele do lamaçal e colocou ele de pé. Tratou ele por dentro, tratou as feridas dele, abriu a visão dele e ele foi seguindo a Jesus. E a Bíblia fala que todos que olharam, todos que viram a condição do cego, louvavam e glorificavam por aquilo que Jesus fez na vida do cego. Aleluia. O teu vizinho tem que glorificar Deus por aquilo que Jesus vai fazer na tua vida. Aleluia. Tem que adorar o Senhor e dizer, Deus é Deus mesmo, porque fez na vida dela, fez na vida dele. Glória o teu Deus, parente tem que ver, irmãos, como viram aqui e maravilharam-se quando viram o que Jesus fez na vida do cego. A transformação na vida daquele homem fez pessoas glorificar e adorar a Deus. A mudança que Deus tem para fazer na tua vida vai mexer, irmãos, na vida daqueles que estavam lá, assistindo
a tua trajetória. Os teus familiares, os teus parentes, os teus amigos, os teus vizinhos, teus colegas de trabalho, eles vão glorificar e vai dizer, é Deus mesmo. É Deus mesmo contigo. Porque vão ver a transformação que o Senhor vai fazer na tua vida. Jesus está te chamando nessa noite para fazer um milagre acontecer, irmãos. Larga a capa. O diabo, ele quer colocar uma capa nas tuas costas. O diabo quer que você ande com a capa. Sabe por quê? A capa marcava o cego. Dizia assim, ó, vai um mendigo ali. Satanás, ele quer te marcar, ele quer me marcar. Ele quer colocar em nós uma capa para as pessoas olharem para nós e dizer, eu conheço aquela pessoa ali. Aquela pessoa é pedinte. Aquela pessoa ali fica à beira do caminho pedindo esmola. Ele quer nos marcar com a vergonha. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o céu quer te marcar com a honra e a dupla honra que só Jesus pode fazer. E Jesus tinha pressa de operar, ele estava passando. A Bíblia fala que ele estava passando, irmãos. Olha o verbo que né, a gente vê aqui escrito. Lucas vai falando. Jesus estava passando. Então, se ele está passando, ele não vai parar, não. Ele está passando e o cego toma uma decisão. É hoje. Se ele está passando, a minha oportunidade é hoje. A tua oportunidade é hoje, irmãos. Porque como está escrito aqui, ele está passando. Ele está passando. Aleluia. E você tem que aproveitar a tua oportunidade. É uma oportunidade única de você colocar a tua vida nas mãos do Senhor e deixar Jesus transformar a tua vida como ele fez na vida do Bartimeu. Tu tem que renascer das cinzas, irmãos. Da vergonha, dupla honra. Você tem que estar de pé, irmão. A capa não te pertence, não. A capa, ela vem para a tua vida para querer te vergonhar. E às vezes a gente fica preso na capa. Não, acho que essa capa aqui é tão boa, me dá uma condição tão boa. Mas a atitude é minha e tua. A atitude é nossa nessa noite. E o Espírito Santo, ele está falando conosco neste lugar. Aleluia. A palavra é para mim, a palavra é para você. Sabe por quê? Porque se Deus quisesse, isso aqui estava lotado, irmãos. A casa é dele. Mas sabe o que Deus faz? Eu acho tão lindo o trabalhar de Deus. A Bíblia fala, né? Eu amo a palavra, irmãos. Eu amo a palavra de Deus de verdade. Eu gosto da palavra. Eu oro sobre a palavra. Porque isso aqui é uma palavra verdadeira, ela não mente. Aqui não tem mentira, aqui só tem verdade. Então quando eu oro em cima da verdade. Senhor, a verdade é isso. Que tu fez assim, assim, assim. E sobre a verdade, o céu se manifesta e libera a nossa bênção. E a palavra de Deus vai dizer, sabe o quê? Que na maioria dos milagres, quando Jesus queria uma transformação de vida, Jesus ele entrava num particular. Quando ele queria operar de uma maneira específica na vida de alguém, ele chamava para um particular. Então Jesus levava para um cantinho, Jesus entrava na casa de alguém, Jesus mandava botar curioso para fora, porque o que ele tinha para fazer não era para a multidão ver. Às vezes a multidão ela só precisa saber do que Jesus fez na tua vida. Mas na hora de viver um milagre, a multidão não precisa ver. A multidão não precisa ver o que Jesus está fazendo na tua vida. Não interessa a eles, mas eles precisam ouvir e saber que Deus está entrando para mudar a tua vida, a tua história, como fez na vida do cego Bartimeu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele não tinha nome, era chamado de cego Bartimeu na Bíblia. Mas a partir desse momento, desse encontro com Jesus em Jericó, eu acredito, irmãos, que ele era chamado, né, de servo do Senhor, homem de Deus. Jesus deu um nome para ele. Ele tinha um nome, cego Bartimeu. Mas naquele momento que ele teve um encontro com alguém que transformou a vida dele, o nome dele foi mudado. E Deus quer mudar o teu nome hoje. Aleluia. Deus quer mudar o teu nome hoje, porque mais do que mudar teu nome, Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer você seguir Jesus de cabeça erguida e a multidão vendo e glorificando a Deus por aquilo que o Senhor vai fazer e já fez na tua vida, na tua história, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Lebaxubi, cantarabaxubi, cantarégia. Talvez a capa da incredulidade, a capa da falta de fé, talvez a capa da falta do
perdão. Eu não sei qual é a tua capa nessa noite, mas Jesus está falando para você deixar essa capa hoje no altar. Eu queria te chamar aqui na frente, para você deixar a tua capa hoje aqui no altar. Aleluia. Eu aprendi uma coisa, irmãos, o altar tem cura. Glória a Deus. O altar sara. Glória a O Deus. fogo, a Bíblia fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Aleluia. E não se apagará. O altar tem fogo constantemente. Aleluia. E você vai vir aqui na frente para você colocar a tua capa para o Senhor. Aleluia, Deus. Porque a capa que você tem hoje, Ele conhece. Aleluia. Ele sabe qual é a capa que tu tem que deixar para viver um grande milagre na tua Aleluia, vida. Jesus. Uma grande mudança, uma grande história. Eu gosto muito de história assim de superação. Pega um ceguinho que estava lá largado no caminho. Um ceguinho que não tinha nada, que vivia digno de pena. Aí Jesus chega e fala assim: vou pegar esse cego aí, vou botar ele de pé e vou fazer um grande homem. O testemunho dele vai ser tão impactante que vai ter muita gente que não serve nem ao Senhor, mas vai ter que glorificar a Deus por isso, porque o negócio que Deus vai fazer é maravilhoso. Aleluia! E nessa noite Deus quer fazer na minha e na tua vida. O negócio vai ser maravilhoso. Mas Jesus falou comigo assim: ó, manda meus filhos soltar a capa. É a capa que está impedindo você ver o teu milagre. Solta essa capa hoje. Aleluia. Para você ver o novo de Deus acontecendo na tua vida. Aleluia. Tudo que Jesus está esperando hoje é você largar essa capa. Oh, aleluia. Você já se esforçou, já chegou na presença dele. E Jesus está falando: solta a capa e vem. E vem porque eu tenho algo novo para fazer sobre ti. Aleluia. Solta essa capa hoje, vem. Porque tem uma nova história preparada para você. Solta essa capa e vem. Porque Jesus tem pressa de operar na tua vida, na tua casa, de mudar essa condição que tu está vivendo. Aleluia. Oh, Jesus. Nessa noite, Pai, nós vamos soltar a capa, Senhor. Aleluia. Senhor, tu sabe qual é a capa que está nos prendendo, Senhor, a condição do passado, a condição da humilhação, da vergonha, Senhor. Eu apresento nessa noite cada um dos teus filhos, Senhor, que estão aqui, Senhor, nesse altar. Porque cada um, Senhor, precisa, Senhor, viver uma nova história. Aleluia. Nós precisamos viver um novo com Deus. Nós precisamos viver, Senhor, algo novo contigo. Tu tens, Senhor, algo, Senhor, para realizar nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Mas nós precisamos soltar coisas, Senhor, que estão nos prendendo, nos amarrando, para que não cheguemos diante de Ti, para que a Tua palavra seja liberada sobre as nossas vidas. Aleluia. Senhor, Tu liberou uma palavra sobre o cego. Vai, porque a Tua fé te salvou hoje, homem. Senhor, e Tu tem uma palavra também para nós nessa noite, neste lugar. O mesmo Jesus que passou em Jericó passa aqui hoje. O mesmo Jesus que entrou em Jericó com o propósito de transformar a vida do cego. Esse Jesus está aqui hoje. O mesmo Jesus está aqui, pronto a liberar a palavra de vitória sobre nós. A sentença, Senhor, do inferno vai cair por terra hoje. O diabo quer que nós fiquemos anos e anos usando capa de vergonha. Mas o Senhor quer nos libertar dessa noite. Aleluia, Deus. O Senhor quer nos libertar da capa. Porque o Senhor tem um projeto lindo para cada um de nós aqui, Senhor. Senhor, teu projeto, Senhor, vai acontecer nas nossas vidas. Como cego, Senhor, recebeu uma palavra da parte de Jesus e a vida dele foi transformada. Aquele cego passou a ver. Mais do que ver, aquele cego começou a viver com dignidade que ele não tinha. Ah, Senhor, quando tu faz perfeito. Quando tu opera um milagre, tu faz, Senhor, de maneira sobrenatural. Mais do que abrir os olhos, mais, Senhor, do que operar um milagre. Aleluia. Tu vai nos fazer andar de cabeça erguida, com honra. Porque o diabo quer tirar a nossa honra. Ele quer trazer vergonha, tristeza. Ele quer trazer fracasso para nossas vidas. Mas o Jesus que nós viemos buscar aqui hoje, é o Jesus que quer que nós venhamos andar de cabeça erguida. Porque quem vai na frente anunciando milagre é Ele.
Porque nós vamos seguindo a multidão, Senhor, que crê, que glorifica, que adora, porque o milagre já foi liberado. Porque o milagre já foi assinado por Deus para nossas vidas. Aleluia, Deus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, nessa noite. E quero apresentar cada um, Senhor, que veio aqui na frente, Senhor, nesse altar. Depositar, Senhor, a sua capa. Porque eu creio, Senhor, que a palavra já foi lançada. Aleluia. Eu creio, Senhor, que o milagre, Senhor, já foi liberado. Deus, aleluia. Oh, Jesus, chorecantarabanda, corabachúbia. Ah, Jesus de Nazaré, o Galileu, o Senhor dos Senhores. Senhor, como tu passa neste lugar, Jesus. E como, Senhor, tu tens, Senhor, também nessa noite uma palavra. Uma palavra, Senhor, liberada, Senhor, para cada um de nós neste lugar. Oh, Senhor, no lugar da vergonha, Senhor, vai ter dupla honra. No lugar, Senhor, da vergonha, meu Senhor, vai ter, Senhor, teu nome, Senhor, sendo glorificado. No culto de ação de graças, porque o Senhor está virando a página hoje. Jesus está mudando essa história hoje. Esse nome que tu carrega, colocado pelo inferno, para dizer que tu é um derrotado. Na noite desse dia, o Senhor está jogando por terra. Na noite desse dia, Ele está dando ordem aos demônios para cair por terra hoje. Eles estão perdendo hoje. Porque quem está assinando a tua causa, a minha causa hoje, é o Jesus que passou na Jericó para mudar a vida daquele homem. Muda a minha vida, muda a tua também. Levanta a campanha e leva a Oh, Jesus, vai passando, Jesus. Vai passando com a cura. Vai passando, Senhor, com a providência. Vai passando com a multiplicação, Jesus. Vai entrando aí, Senhor. Ai, chorebanda, cantarébia. Vai entrando nessa causa impossível. Vai mudando esse coração. Vai colocando essa casa em ordem, Jesus. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que veio como bagunça de Satanás nesse coração. Vai limpando, Jesus. Vai limpando. Vai entrando, Senhor, com uma nova história. Oh, Jesus, pisa lá dentro daquela casa hoje, Jesus. Pisa lá, Senhor, com autoridade. Para dizer, Senhor, que naquele lugar não tem mais pedinte, não tem mais ninguém passando vergonha. Porque chegou Jesus para mudar a história daquela família. Oh, Senhor, é noite de milagre. Espírito Santo. O céu está aberto aqui, meu irmão. Glória, glória, glória. E no céu aberto está descendo neste lugar hoje. Aleluia. Aleluia. A resposta de Deus para a tua vida, para a minha vida. Tu Aleluia. vai sair daqui hoje levando a tua resposta do teu lugar. Aleluia. Oh, general de guerra, Senhor Glória a poderoso. Deus, aleluia. Oh, Jesus de poder, autoridade. É Deus. Jesus está mandando dizer para você que o teu nome está sendo mudado hoje. Glória a Deus. Tem pessoas que te chamam de fracassado, derrotado. Aquele que não consegue nada, aquele que não sai do mesmo lugar. Aquele que a história nunca muda, a família nunca está bem. Jesus está falando assim, eu estou mudando uma história hoje. Eu estou mudando esse nome, aleluia. Eu estou mudando esse quadro, aleluia. Glória a Deus, porque quando você passar, eles vão ter que dizer, ela vai um vencedor. Vai uma vencedora, vai uma vitoriosa, vai um vitorioso. Porque o Senhor está arrumando a casa. Jesus está mandando dizer para a igreja, diz para o meu servo, Aleluia. que eles vão passar de cabeça erguida como vencedores. Aleluia, Deus. Vão te chamar de outro nome agora. Aleluia, ali vai uma vitoriosa. Ali vai um vitorioso. Olha a guerreira, olha o guerreiro ali. Sabe por quê, meu irmão? Porque eles vão ver o Senhor mudar a tua sorte. Aleluia. Glória a Deus. Cantará, chuva e cantaré. Oh, Jesus, tu chegou hoje, Senhor, para mudar a sorte. Aleluia. Nós viemos aqui na tua casa hoje, o Senhor recebendo o céu. Aleluia. E a sentença do diabo, Senhor, ela não prevalece sobre nós. É, Jesus. Nem, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa É, igreja. general de Porque aquilo que o batalha. inferno determinou, Senhor, que nós seríamos, aquilo que Satanás disse que nós seríamos, Senhor, está caindo por terra Em hoje. nome de Jesus. Está caindo por terra hoje, porque nós somos mais que vencedores. Aleluia. Nós somos mais que vitoriosos.
Aleluia. Porque quem nos chamou já garantiu a minha vitória, a tua vitória. Oh, Jesus, chora, canta, rabachúria. Existe uma nuvem de glória, rabachaia. Existe uma chama que arde. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Aleluia. Porque o Senhor está te guardando. Aleluia. O Senhor está te poupando. O Senhor está te enchendo hoje. Recarai, chorevanda, cantarévia. Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor hoje está entrando na tua vida. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Oh, Espírito da verdade, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, chegou o milagre lá, Jesus. Aleluia, chegou o milagre, Jesus. Oh, Jesus, anuncia o milagre nos quatro cantos. Olha aí, Jesus, aleluia. Oh, Senhor, nessa noite, Pai, eu creio no milagre da tua igreja. Glória, glória, glória. Eu creio, Senhor, que tu está aqui. E cada um, irmãos, faz assim com a tua mão, estende a tua mão. Aleluia. Aleluia. Estende a tua mão. Aleluia. Oh, glória. Senhor, tu falaste comigo para profetizar, Senhor, e declarar sobre as mãos. Aleluia, Deus. Senhor, sobre essas mãos nessa noite, Pai. Aleluia, Deus. Tu está, Senhor, derramando, Senhor. Oh, Deus, algo que vem do céu. A tua palavra, ela diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Aleluia. E se foi ligado na terra, já está ligado no céu. E nessa noite, Deus, o que foi ligado aqui, o milagre que cada um, Senhor, veio buscar, foi ligado na terra, já foi ligado no céu, e o céu já manifestou poder. E eu quero declarar, Senhor, sobre essas mãos, Senhor, Aleluia. está descendo neste lugar, nessa Glória, noite. glória, glória. Aleluia, a porção recalcada, sacudida e transformada da parte de Deus. Você vai contar testemunho aqui, porque o Deus que está neste lugar hoje está dizendo, eu estou entregando hoje. Na tua mão está descendo hoje a resposta. Na tua mão está descendo a cura. Na tua mão está descendo mudança na tua vida. Na tua mão hoje está descendo hoje o poder de Deus. E o inferno perdeu neste lugar, aleluia. Aleluia, Deus. Satanás perdeu neste lugar hoje. Em nome de Jesus. Porque tem uma porção hoje chamada vitória dentro da tua mão. Toma posse, porque Deus está na casa. Toma posse. E glorifica o Senhor, porque tu está saindo daqui hoje. Levanta a tua vitória em nome de Jesus. Você que crê, glorifica o Senhor. Você pode se sentar. Aleluia, glorificando a Deus. O cego voltou glorificando. Você vai voltar glorificando. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. Obrigado. Que Deus possa abençoar a tua vida, irmão. Amém, Jesus. Porque a presença do Senhor hoje encheu o teu viver. Glória a Deus. E a tua vitória ninguém tira, Satanás não rouba. Porque ele é ladrão, mas ele não toma a bênção das mãos daquele que tem fé e confia no Senhor. Então toma posse da tua bênção hoje. Glória a Deus. Porque eu vou falar uma coisa para você, o diabo, ele tentou hoje roubar a tua bênção de tudo quanto foi jeito. Deus sabe por que eu estou falando isso. Mas você chegou aqui para levar milagre para casa. Glória a Deus. Então toma posse da tua vitória, eu agradeço a tua oportunidade.